Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Conversa com Rafaela Peixoto. E hoje eu trago uma convidada que é a mestre nos planeamentos, nas organizações, no que quisermos chamar, quando um bebezinho está prestes a chegar em casa. E, ainda vos digo mais, uma super empreendedora. Recebam comigo Isabelinha! Obrigada! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Gostaste desta apresentação? Ai, adorei. Mestre no planeamento nas organizações. Bolas, para além de tudo, esta mulher devia ser apresentadora de um programa de televisão. Sobre o meu podcast. Pronto, está ótimo. Se a televisão quiser, a gente vem. Olha, Até à porta e tal. vamos lá. Já tem. Acho ótimo. Resgate. O que é que nós não fazemos? O que é que a gente não faz, não é? Pois é. Mas eu adoro a história da Isabelinha e foi aquela conexão. Quando nos conhecemos, que não faz muito tempo, foi assim: É verdade. fez matches. Peraí, somos tão parecidas. É mesmo. Super mulheres polvo que, é para fazer isto, é para fazer aquilo. Bom, antes de mais, mas quem sou eu para estar a falar? Eu quero mesmo que sejas tu a apresentar-te e para quem nos ouve lá em casa, antes de mais, desnudar-te quem é Isabelinha. Olha, eu ainda estou num processo de aprendizagem. Antes de mais, olá a todas e a todos os que estão aqui a assistir a este super podcast. É de facto um mulherão que está aqui nesta apresentação e obrigada pelo convite. Obrigada. Mas eu estou aqui numa fase também de me conhecer muito porque estou sempre a inventar, portanto está sempre a surgir em mim uma nova faceta enquanto mulher, e eu acho que essa capacidade vem muito também da minha criatividade, da minha capacidade de me Estruturar, camaleónica quase, não é? Exatamente. E de ser uma pessoa que, por outro lado, sabes que eu em criança, quando percebia como é que o brinquedo funcionava, tipo, já punha de lado e já queria outro, e então eu acho... Achavas facilmente as coisas, querias logo Quando inovar. exatamente, quando percebia, até perceber eu não largava, mas depois, pronto, eu acho que essa minha... Essa define-te como, hoje em dia, como adulto. Eu acho que sim, não no sentido de descartar projetos ou pessoas, nada disso, mas no sentido de perceber como é que eles funcionam, perceber o seu máximo potencial, pôr outras pessoas a trabalharem nesses projetos e eu então descobrir outros. Já podes ir à procura Já de posso outros, ir. claro. Aquele tem que estar bem seguro, porque depois são bebés, estás a ver? Claro. Ou seja, os meus projetos são todos uns bebezinhos que eu quero muito cuidar e saber como é que estão e se está tudo certo. Mas depois gosto também de entregar a outras mulheres, como isto por acaso. Delegar. A outras mulheres, a outras pessoas. Que é tão necessário, que já vamos lá chegar, porque é tão difícil delegar. Exato. Eu falo para mim, tu tens um bocadinho um espírito como eu. É fácil para ti ou não? Não é fácil delegar, até porque... Isso é uma aprendizagem, não é? É uma aprendizagem e é muito giro esta aprendizagem, porque eu de antes, quando era mais nova, achava que ninguém fazia tão bem quanto eu. Hoje em dia já acho outra coisa, já acho que ninguém faz da forma como eu faço, que não quer dizer que não seja tão bem quanto. Ou seja, já tenho humildade para perceber que isto não se trata de fazer... Claro que em muitas pessoas trata-se de fazer bem ou mal, mas quando passas esse nível e quando estás a trabalhar com outras mulheres que também fazem bem, é mais do que isso. Fazem bem à sua maneira e da sua forma e com as suas ferramentas. Habilidades, etc. E isso vai trazer também ao teu projeto outras coisas. Isso. E vai fazer com que Outra o projeto força. cresça noutra direção, Sim. que não a tua. Portanto, já não é tão fazer bem ou fazer mal, é fazer de forma diferente. Mas pronto, respondendo à tua pergunta... Isso é uma super dica, deleguem e deixem realmente as outras pessoas também mostrarem o potencial, porque às Bem vezes outras quem coisas. não gosta ou quem tem dificuldade para delegar os seus projetos ou a sua criação ou o que seja, não deixa o outro mostrar o seu potencial, e isso é uma chatice. É verdade, e no outro dia falavas numa coisa muito interessante, num vídeo que puseste, que foi, eu já posso falar desta forma, eu já sou esta pessoa, eu já tenho... que eu tinha muito medo de delegar porque tinha medo que copiassem o meu projeto ou que entrassem, percebessem o esquema e fizessem igual. Okay. E eu estava a ver o vídeo teu e estava a pensar, realmente isto é mesmo verdade. Sim. Não vai nunca haver uma pessoa como eu. Portanto,
E não estou a dizer isto do género, eu sou a melhor, ou eu sou... Mas a verdade é que nunca vai haver ninguém com... Não existe uma Isabel. Exatamente. Ponto. Não precisa justificar. Isto é tão engraçado. Eu sou muito prática. Vamos lá. Então, assim, eu lembro-me, eu tinha comentado contigo, uma das minhas instrutoras do Sling Dance, me ter questionado: Rafa, tu não tens medo de estás a passar... Enfim, não estou a passar um modelo de negócio. Estou a treiná-las para elas realmente terem sucesso com o modelo de negócio, sim, e terem uma carreira. Mas não tenho minimamente medo ou receio de que alguém, seja instrutor interno ou alguém externo, que faça exatamente igual. Eu até digo boa sorte. Pois, claro. Eu estou aqui, vai, tenta, porque assim, e fico verdadeiramente feliz de que hajam mais projetos voltados até para a maternidade, ou o que quer que seja. Eu falo da maternidade porque é o Sling Dance voltado para a maternidade, mas não tenho medo porque não existe outra Rafa. É isso. Não existe outra Rafaela Peixoto. Assim como eu tive 2 gêmeos, exato, cada um é diferente. Exatamente. Tanto é que eles nem vieram juntos para o mundo, porque teve que haver uma passagem um primeiro do que o é isso mesmo. Aleluia! Ai, há que levar a coisa na brincadeira. Isso, e se nós ficarmos focados de meu Deus, fulana vai copiar, ciclana já está a fazer algo do género, boa sorte, aplaudam para ela também, para ele também. Isso foi uma grande aprendizagem. Trabalha-se e lá está. E essa é a maior forma, ou é uma das grandes manifestações de amor próprio que uma pessoa pode ter. Só consegues a partir de um determinado estádio, não é? A partir de uma determinada maturidade que tu vais alcançando na vida, porque também precisas ter esta autoconfiança, porque eu agora, por exemplo, abri os cursos de Baby Planning, já tenho uma data de mulheres que tiraram este curso, que queriam mudar de vida e que queriam... outra carreira, outro rumo. Claro. E eu adoro dar-lhes essa instrução e elas fazem parte das consultas, assistem às consultas, têm os planos, têm os questionários, têm o material todo, o material todo está aqui. E se tenho medo que elas façam algo do género e que me roubem clientes? Não, porque nunca vão ser eu e porque vão ser elas e vão ajudar outras pessoas à maneira delas, que em muitas outras coisas há de ser uma maneira muito melhor do que a minha. E noutra é uma complementaridade, eu acho. Eu acho que o mundo é isto, não é? Concordo. É esta aceitação desta complementaridade das pessoas. E não de eu a roubar um lugar ao outro, não é? Eu sou melhor do que outro, ou não, eu tenho medo que alguém tire. Não, sim, por isso me chocava tanto, por exemplo, na minha área, a ver outras mulheres que diziam: porque eu sou certificada, eu não tenho, eu sou isenta, porque ou seja, isso indiretamente é estares a mandar a tua colega abaixo. E então isso indiretamente é feio. Claro que sim. Ou seja, tu dizes: eu sou a Maria Silva, sou Baby Planner e adoro ajudar famílias. Isso. Está bonito. É isto. Exato. É a tua essência. Não é porque eu sou certificada, porque eu sou a primeira certificada, porque eu sou a... Isso não vai trazer nada àqueles negócios. Sim. E eu fico a pensar, e digo isto sempre às minhas alunas, que é: nunca façam publicidade a deitar abaixo o outro. Exatamente. Porque isso não é o que uma família precisa. Uma família precisa do oposto. Quer apoio. Vocês têm de ser o espelho da tranquilidade, do apoio e da força. Isso. E vocês, se forem força, são sem ser preciso derrubar ninguém. Claro. Então... torna-se a referência e ponto final, é como aquele vídeo. Não é arrogância ou ser convencido, é sabermos o nosso lugar no mundo e é isso. Sabermos que está tudo bem. Agora, puxando um pouquinho a cassete atrás. Tu sempre sonhaste em ser baby planner? Ou isto veio com a maternidade? O que é que estudaste? O que é que era o teu sonho lá para trás? Então, eu gosto de puxar a cassete atrás e desnudar-vos. Muito giro. Olha, se eu estiver a falar demais, vocês cortem-me o pio. Então, eu tive uma dislexia muito grande, diagnosticada com 9 anos de idade. Até lá achava mesmo que era burra e que não era feita para a escola. Mesmo, a sério, palavra de honra. Olha como isso pesa, não é? E pesou muito na minha autoestima. Eu não conseguia fazer testes, tirar boas notas, não conseguia ter concentração. Adorava a parte dos teatros e das artes, etc. Toda a parte da escola e do estudar eu detestava. E não era o detestar de qualquer criança que detesta estudar. Era mesmo o detestar verdadeiramente, porque eu não percebia nada, saltava linhas, depois tinha um prisma ocular, lia tudo da direita para a esquerda em vez de ser da esquerda para a direita, que também me atrasou imenso.
Tive uma professora que não me diagnosticou isto, também na altura não se Não falava. se falava tanto? Não se tinha conhecimento. Então só com 9 anos é que isto foi diagnosticado. Então desde os meus 10 anos, 9 anos, até ao final da minha faculdade e do meu mestrado, eu fui acompanhada por uma pedopedagoga. Okay. Então a minha vida de segunda a sexta era sair da escola e ir para as explicações. Não sabia o que era brincar, lanchar em casa, relaxar, nada. Portanto eu passei com muitas tarefas. a vida a estudar. Porque eu tinha de estudar o dobro para conseguir chegar, para conseguir passar, para ter uma positiva. Pronto. Tu habituei-me a ter uma carga de trabalho enorme desde muito pequenina, a estudar muito, a ler muito, a estar sempre, porque estava o dia todo nisto. E era a minha realidade. Isso fez hoje em dia seres tão multifacetada? Não tenho dúvidas. Não é? Sabes como é que eu sei que não tenho dúvidas? Porque quando a vida me dá um tempo para eu relaxar, por exemplo, férias. Ok, vamos de férias. Não consegues? Não consigo. Pois, então já faço muita terapia para conseguir aceitar a tranquilidade. Que é necessário. Já sei porque é que a vida me deu 3 filhos, porque entretanto sou mãe de 3, também já lá vamos. Já sei porque é que a vida me deu 3 trabalhos, porque isto para mim é o meu normal. Pois. Ou seja, sou baby planner, sou professora, trabalho há 10 anos, sou diretora de marketing de uma loja de puericultura e sou influenciadora digital, gravo 30 vídeos para marcas todos os meses. Tenho assim, uma grande responsabilidade com marcas muito grandes no mercado que tenho de cumprir. Claro. Para além disto, sou cantora, tenho 2 discos editados, lanço músicas com DJs internacionais. Não são 3 trabalhos, acho que já contei uns 5 aqui. E faço. Já contei vários. Como é que consegues? Eu não consigo a outra coisa, que é diferente. Exatamente, foste habituada a esse ritmo, a esse registro e ponto. Tipo, E és feliz assim? Sou porque feliz, é um hábito. porque foi um hábito, ou seja, é como tua aquelas realidade. pessoas que dizem como é que aquele homem conseguiu, tipo, consegue ter a casa toda arrumada, a cama feita, filhos tratados, super horários, está sempre a tempo no trabalho, a horas, cheira bem, todo engomado. Aquele homem foi criado no colégio militar. Percebi. Está explicado. Custa-lhe? Não, custa-lhe é não ser assim. Ele não sabe não ser assim. É isso mesmo. Sabes? Então quando tu não sabes ser de outra forma, eu depois às tantas penso, eu não quero passar, às vezes tenho mulheres a virem ter comigo a dizer eu quero ser como tu, como é que tu consegues? E calma, elas não vão conseguir, não Tu és linda como tu és. Exatamente. Tu tens ótimas skills de certeza dentro de ti que tens de descobrir, porque eu, à medida que a vida foi avançando, a mim não me custava aceitar novos projetos. Eu tinha sempre forma de encaixar. Encaixavas e... Exato. Porque eu passei a minha vida a ter de encaixar horas para conseguir estudar uma matéria que eu não sabia. Tinha de tirar aquelas notas até ao fim da faculdade. Bem, eu estou a falar até aos meus 18, 19, 20, 21, 23 anos. Até aos 23 anos eu fui acompanhada. Portanto, eu só deixei de ser acompanhada no meu primeiro estágio profissional, em que já não precisava tirar notas para nada, em que já tinha... Pronto, agora era só existir. Exatamente, Pronto. só existir. Só existir é muito bom. E essa parte para mim foi fácil. Hoje em dia dizem-me, gostas de ter isso tudo? Eu odiei ser criança e adolescente. Eu detestei. Tens más recordações. Tenho péssimas recordações. Eu só começo a ter boas recordações quando entrei para o surf. O surf para mim foi um limite. Relaxaste ou... Foi ótima essa fase. Saías do mundo de estudos e ficar atrás de computadores ou de... Foi o meu primeiro escape. Que bom. Quando eu ia ter aulas de surf era tipo livre. Mas eu não gostei de ser criança. Tipo, era muito gozada, era muito gordinha, tinha... era muito ansiosa, comia este mundo e o outro. Toda a vida tive excesso de peso, só agora com 35 anos é que consegui tratar isso. Agora nas redes sociais. Sim, foram mais de 30 quilos em 10 meses que eu consegui perder com ajuda. Uau. Isto tudo são conquistas, consegui ter o meu parto em casa, lidar com a dor, lidar com a minha dúvida, com o não controlar nada, que era uma coisa que era impensável para mim. Tinhas que ser tudo muito bem organizado e tudo muito bem. E aquilo para mim foi mais uma coisa que eu superei. A parte em casa e que em consciência foi tudo motorizado, tudo com os profissionais, certo? Com profissionais, com a mínima distância de um hospital público, com ambulância à porta, com não sei o quê. Portanto, para quem acha que ter um parto em casa 100% seguro é uma coisa tranquila, não, é uma coisa cara, que custa bastante dinheiro, que não é do pé para a mão que a pessoa faz, é mesmo uma opção, infelizmente, para ser tudo controlado dentro do ponto de interrogação que é ter um parto, é algo bastante dispendioso, mas eu só conseguiria fazê-lo dessa forma. Porquê?
porque eu tinha de ter monitorização fetal contínua, porque eu tinha de ter ambulância à porta, porque eu tinha de estar a menos... Não, porque é a opção de teres o... porque isso é uma questão que eu falo pouco nas redes e pedem muito para falar, e giro estás-me a fazer essa pergunta, porque eu já tinha tido uma péssima experiência de parto da minha primeira filha, do meu segundo tinha tido uma ótima experiência de parto, mas a minha obstetra ficou à espera do bebê ao mesmo tempo que eu, e a obstetra que a substituiu não ganhei aquela afinidade que a doutora Mariana Torres teve para mim, e tivemos os bebés tipo com 2 semanas ou uma semana de diferença, por acaso foi giro. E então eu comecei a pensar que estávamos numa altura em que Portugal teve agora do terceiro, então. milhares de demissões, sim, de enfermeiras e enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Os hospitais estavam um caos, unidades fechadas. Estávamos a falar de dezembro e janeiro de 2025, que foi de 2023, que foi um caos. Pós-pandemia, mas ainda estava tudo meio que descontrolado. Não, foi um ano mesmo muito mau. E para tu teres uma noção, eu com a ambulância e com todos os serviços que eu tinha ali, e à distância de 2 minutos do hospital público da minha área de residência, tinha mais garantias de ser assistida do que se eu estivesse ali a fazer um trabalho de parto. Portanto, não havia espaço, não havia pessoal, não havia... Estava mesmo mal. E eu decidi fazer isto porque tinha uma gravidez de baixo risco, tinha monitorização fetal contínua, tinha uma equipa de enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica à minha disposição, com uma data de valências que eu considerava importantes para conseguir garantir tudo aquilo que eu gostava, e por isso tive uma bebé, por exemplo, com uma distócia de ombro, que foi resolvido um parto em segundos, e que se calhar não seria tão fácil noutras circunstâncias. Por outras palavras, teria muito provavelmente ido para uma cesariana em hospitalar, porque uma distócia de ombro e a bebé como estava, é preciso ter alguns skills para conseguir resolver aquilo da forma como foi resolvida. Sentiste tudo no parto? Senti tudo. E foi espetacular. Pois. Mas nos outros dois não? Tinhas tomado... Não, tinha epidural sempre. Epidural, exatamente. E agora do terceiro não? Não. E eu sou aquela pessoa que chora para tirar sangue, ou para fazer, sei lá, para tirar o Se tivesse um quarto, filho, farias igual? Não. Não faria. Não faria porquê? Porque... É muito doloroso, muito... Não. Porquê? Não. Aliás, um trabalho de parto sem anestesias pode ser até uma catarse quase de prazer. E há muita gente que relata isso no parto, com as hormonas que tu libertas, produzem muita relaxina, que é uma hormona que te relaxa totalmente, e há pessoas que têm muito prazer a ter bebés. Por isso é que tu vês aqueles filmes das mulheres a rirem e a receberem os bebés de forma que tu pensas. Pois é, muita adrenalina não... Pois, como? Oi? Ela está ali em sofrimento ou está a curtir? Exatamente, isso. E há muita mulher que curte, porque não toma nada... Então não tem contrações provocadas por químicos ou por algo que se pôs fora daquilo que é o natural, e toda esta cascata de intervenções pode levar a um trabalho de parto doloroso. Ao passo que se tu não tiveres cascata de intervenções e deixares o corpo fazer, ele vai libertando hormonas que te vão fazer querer curtir aquele momento, a menos que haja algo físico. Sim, o corpo é mágico, não é? É um milagre, é uma máquina. É surreal. É uma máquina. É surreal. E tu sentiste toda essa infusão de hormonas e de emoções, uma dor e depois muito relaxamento e curtiste? Sim, senti uma dor esquisita, mas fiz acupuntura, fiz mocha, fiz... Naquele exato momento? Sim. Ok. Fiz um trabalho de parto com a minha doula, que também me fez... na altura fizemos uma espécie de terapia que é uma meditação específica para quem está no parto, para receberes a contração. Falta do sling dance. Imagina. Exatamente. Estou lá, slingares. Mas que tive Saía rapidinho. Tive uma... A minha doula levou um pano muito grande, tinha a bola, mas levou um pano muito grande e suportava a minha barriga. Sim, ficava por ajudar bastante a zona lombar e a barriga. É maravilhoso. Foi um trabalho de parto, tinha uma piscina no quarto, de água quente, comi o meu sushi com a minha família. Isso é muito típico brasileiro, não é? No Brasil está super em alta e ainda está super em alta. Aqui em Portugal não se fala tanto, não é? Não se fala tanto disso, não se fala nos partos orgásmicos, não se fala nas casas de parto, não se fala de que de facto... E existem e muitas. E são hormonas que são libertadas, que te ajudam a que seja um momento de puro prazer. Por isso é que se diz que o parto vicia. Ok.
Tu queres sempre voltar àquele momento. Sabia. É maravilhoso o que está por trás disto e que não se fala. A ciência, não é? Que está a explicar. E da segurança das casas de parto no Brasil. Sim. Eu fiz um direto maravilhoso com um enfermeiro que tem uma página que se chama Um Parteiro Maravilhoso, que faz partos num dos hospitais mais conhecidos de São Paulo, que já tem uma sala só para o trabalho de partos, já com piscina, já com tudo. Tanto é um hospital que reconheceu isto. E então ele posta vídeos no hospital maravilhosos. Ai, vou já seguir. Nós todos vamos seguir já a página. Um Parteiro. É espetacular, espetacular. E as casas de parto que há no Brasil, ou seja, tu passares de uma geração que vê isto como ela é hippie, e ela vive em comunidade, não. Claro. Assim, os meus pais foram hippies, eu adoro muitas coisas dos hippies, sim. Adoro muitas coisas na parte de paz, liberdade, amor. Sim. Mas sou uma pessoa perfeitamente que se enquadra, detesto a palavra normal, muito menos natural, sou uma pessoa que se enquadra nos padrões, portanto, isto não é só para pessoas que vivem em caravanas. Sim. Isto é importante, não é que haja algum mal em viver em caravanas, mas as pessoas associam só... Não há rótulo, não é? Isto é para pessoas que procuram, garantir que não vão sofrer de uma coisa importantíssima que se chama violência obstétrica, que afeta mais de 50% das mulheres em Portugal. 2, garantir que controla o seu trabalho de parto e o trabalho de parto do seu bebê o máximo possível, até onde o nosso corpo e a intervenção da ciência nos deixam. E 3, garantir que o ambiente é controlado. Exato. Tu comes o que tu queres, à hora que tu queres, tu tens o quarto à temperatura que tu queres, tens a tua família contigo. Tinha a minha filha mais velha a ajudar no trabalho de parto. Que linda, que experiência única! Que talvez se fosse para um hospital ou uma clínica não irias... Não, ou iria ter uma experiência, se calhar, de um trabalho de parto ligado a uma epidural, que de repente tinha uma mãe a sofrer, a gritar, ou que se calhar também pode acontecer em casa, não é isso que eu estou a dizer, mas... Tu libertas tantas hormonas naturalmente a teres um parto em casa que as probabilidades de teres um parto tranquilo, feliz, maravilhoso são muitíssimo maiores. E hoje em dia tens muitas famílias que procuram? Olha, muitas mais do que tinha quando comecei há 10 anos, portanto não tem nada a ver. Começaste a ser baby planner há 10 anos atrás? Comecei, só abri a minha empresa há 4. Aliás, mas exerces pelo menos há 10 anos? Há 10 anos, sim. Pelo menos vários há 10 anos que eu acompanho famílias. Centenas e centenas de famílias. Centenas e centenas de famílias. Centenas e centenas de experiências de parto. Toda essa tua virada de chave porque tu não estudaste, antes tu vens de outras áreas. De outra área, completamente diferente. Que é comunicação. Comunicação. Eu tirei o curso de comunicação. Toda a loira tem a sua morena e a sua morena tem a sua loira. É verdade. É isto mesmo. Comunicação e de repente voltaste para Baby Planner. Será que por teres sido mãe da tua primeira? Foi de certeza, porque eu entro na 100% bebê para o departamento de comunicação, de repente viro o jogo e começo a ser Baby Planner, quando a minha filha tinha 9 meses. Portanto, porque eu tive uma experiência péssima com ela. Exatamente, ou seja, tive uma cesariana às 37 semanas porque o meu obstetra dizia que ia de férias e que era melhor ter uma cesariana. Tive uma amamentação, obviamente, correu pessimamente, porque não estava informada, porque tive uma cesariana, porque não tive descida de leite, não sabia o que havia de fazer. Tive uma depressão pós-parto, só diagnostiquei essa depressão pós-parto 5 anos depois. Sim, só consegui perceber que não tinhas não sabia. Tu não estavas em nenhum curso de pré, pós-parto? Estava, mas não se falava na altura. Não, diziam que se sentir triste, etc, deves procurar ajuda, mas onde? Que ajuda? Onde? Como é que eu vou falar? Como é que eu sei se eu preciso de ajuda? Como é que eu sei que se eu preciso de ajuda? Que é o pior, não é? Que muitas das mães não sabem. Mas olha, eu só me lembro da minha mãe a querer me proteger, a querer-me dizer assim, não foste feita para ser mãe, não tenhas mais filhos. Mas isto numa ótica de proteção, nada de... malta. Sim, ou seja, a minha mãe viu-me tão aflita naquilo. Ela não deixa de ser mãe, tu és a bebê dela. Que disse, eu não quero que a minha filha volte a passar por isto, eu vejo-a mesmo mal. E então foi assim, eu convenci-me mesmo que nunca mais queria voltar a passar por aquilo. E por isso pus um DIU de cobre. Disse, nunca mais, nem quero o DIU hormonal, eu quero o topo, quero um DIU de cobre. Ok? Depois, nisto, portanto, a Mercedes já tinha 4 anos, estava com meus 2 grandes nas costas, fui fazer um raio-x,
um ataque, aliás, e foi-me visto assim um grande nódulo nas costas, mais propriamente no útero, e pediram para ir ao ginecologista porque achavam que era um linfoma. E era um bebê. Com um DIU de cobre. Caramba! Sim, Portanto, é filho do Dio. É assim que se fala. É um filho do Dio. É o filho Devia do se Dio. chamar Dionísio ou... Diolinda. Diolinda, exatamente. Mas pronto, e então tinha... Acontece, tinha 85% de hipótese. Lá em cima queria que tivesse a chance de completamente. E vou-te explicar porque é que lá em cima foi mesmo no lado de cima, e disseste bem. Porque entretanto engravido com o DIU e o médico disse, olha, isto é 85% de probabilidade, nós temos de tirar o DIU porque é de cobre, não é hormonal, o DIU hormonal não se tira, o DIU de cobre tira-se obrigatoriamente, porque é um DIU que é duro, é ferro, portanto vai furar o saco gestacional, portanto, e portanto vamos ter de tirar 85% de probabilidade de perder o bebê. E eu depois grande sangramento, ali um mês de muita dúvida, muita incerteza, quando lá voltei, estava lá. Ótimo. E eu... Foco ecogénico no ventríloco, rim, não sei o quê, ou seja, um bebê com alguns problemas, uma gestação sempre um bocadinho com o coração nas mãos. Nisto chega às 38 semanas de gestação e o meu pai preparadíssimo para vir para baixo, que o meu pai era chefe de serviço no Hospital de Castelo Branco e vinha aos nossos partos todos, um paizão daqueles que vinha e era logo paz, estava já pronto para vir, vinha 2 dias, 3 dias depois, manda uma mensagem a dizer, filha, já tenho tudo organizado para descer, para ir. A operar um doente, tem um ataque cardíaco e morre de um dia para o outro. Portanto, eu, no espaço de um mês, enterro o meu pai e dou à luz ao meu filho. Há quem diga que os pais vão para proteger os netos, há quem diga que eles vão para dar uma mãozinha. Sim. E eu não sei, jamais viria a minha vida sem ele, porque era o meu pai, não é? Claro. Estás emocionada? Estou, eu também. fico. É linda a história, já conheço. Mas ele mexe, e até porque, imagina, eu chego ao quarto do hotel, era o número 8, que era o número do meu pai, era sorte, o meu pai dizia sempre, vai correr tudo bem. Chego lá, era o número 8, depois tinha... preparadinho. Não devides. Tinha a fotografia do meu pai na minha mesa de cabeceira e chega o anestesista e diz-me assim, olha, o Dr. Manel! E eu assim, sim, olha, o meu pai morreu agora e eu trouxe a fotografia dele para me acompanhar no trabalho de parto. Diz-me, o seu pai foi o meu professor. E o seu pai adorava-me e dizia que eu era o melhor anestesista que lhe tinha passado pelas mãos. Portanto, relaxe. Sabes como é que se chamava o anestesista? Dr. Angel. Meu Deus, para! Que é isso? Imagina. Do nada vamos mudar aqui a pipoca já para... Meu Deus. Portanto, Dr. Anjo. Tu acreditas nessa acredito, espiritualidade, e no teu pai ter protegido? E não acreditava. E o teu filho agora, teve questões depois? Tudo físicas, ultrapassado. Portanto, Tudo estavas a falar, ultrapassado. dentro da barriga estava com algumas questões. Estava tudo ultrapassado. Sim, tudo. Depois fui fazer os exames, tínhamos de avaliar muito bem aquela parte do coração e do rim, não sei o quê. Tudo ultrapassado. E o teu psicológico, como é que ficou? É muita informação. Eu já estava. Sendo que estavas num parto e depois um pós-parto que a gente fica completamente baralhada. Tive um parto humanizado, foi o meu marido que me fez o parto com a nossa obstetra, que é um espetáculo de uma mulher, que é a doutora Mariana Torres. Incrível, portanto tive um parto incrível. Em Lisboa. Depois, tive um pós-parto incrível porque tive todo o apoio na amamentação. Olha que bom, ele veio para te desmistificar tudo o que tu passaste pela primeira. Depois, tive apoio psicológico logo, de uma psiquiatra incrível que me acompanhou depois da morte do meu pai. Claro, e no pós-parto. Desse acompanhamento, não é? Portanto, eu fui caminhando, eu já devia ter tido esta ajuda toda antes. Portanto, não sabias. Eu quase que me arrisco a dizer que me senti melhor depois da morte do meu pai do ponto de vista de equilíbrio. Sim. Do que antes, claro. Repara. Portanto, isto da morte do meu pai também me veio abrir aqui muitas coisas. E depois ligo um chip, que é, o meu pai foi, se eu precisasse de alguma coisa, eu sabia que a minha mãe e o meu pai estavam lá, e a minha mãe continua a estar, atenção, é assim o farol, a minha estrela guia. Mas, o meu pai já não. Então eu, como filha mais pequenina, houve um chip que se ligou, apesar do meu pai já estar longe e de já não era um provedor no sentido de... Já eras adulto. Já tinha a minha casa, já tinha as minhas contas, mas ligou-se o chip de agora sou eu, isto agora é comigo. E se alguma coisa não correr bem, é a minha responsabilidade. Então, olha, vai ao racha, tens que estar bem na vida. Começa a ficar com foco no trabalho e nas coisas, e em empreender, e em fazer, e em desenvolver, e em criar, e em dar para os meus filhos. E então
começa a desenvolver uma marca de roupa com uma coisa muito específica que não posso ainda contar, mas que é espetacular. Começa a desenvolver mais o baby planning e a ir a mais longe, não é só a escolha do carrinho, da cadeira auto, etc. É a escolha do obstetra, é a escolha da enfermeira, é a escolha da toda pediatra. a preparação, não é? Também da condição física e psicológica da própria mãe, não é? Não só pensar no bebê. Tudo. E foi aí que surgiu a Baby Planner como deve ser. Aí sim, aí eu Viraste a chave. Virei a chave. E ajudaste muito mais as famílias. Sim, porque me curo ao ajudar cada família. Exato, também. Eu curo-me. Também. E faz outra vertente, Isalina. Eu acho que traz a vertente que, não sei se estou a dizer uma grande asneira, mas do que eu conheço e dos estudos que tenho da maternidade e principalmente no pós-parto, ainda há um foco muito maior para o bebê e não tanto para a mulher como mãe ou para a organização da casa, a organização até mesmo do planeamento de roupas, de comidas, whatever. O mais engraçado é que eu dou conta de que, imagina, os cursos que havia, eu sou muito sincera, eu criei o meu curso porque eu não gostei de nenhum plano de curso nenhum. O de Inglaterra não me fazia as medidas, o brasileiro também não, e está tudo bem, porque culturalmente são países diferentes, claro. E está tudo certo. O que é que eu queria saber? Eu queria saber, primeiro aquelas listas que as amigas passam às amigas e para mim isso não resulta. Tem que ser muito personalizado. Não, porque cada um tem uma casa, cada um tem a sua possibilidade económica, cada um tem as suas coisas emprestadas, cada um tem as suas coisas herdadas, cada um tem a sua forma de maternar e paternar. Há pessoas que gostam muito de fazer a cama partilhada, outras que não, outras que gostam de tomar bem com o bebê, outros não se sentem à vontade, porque isto tudo também é resultado das ferramentas que tu, enquanto mãe, mulher, pessoa, tens e que recebeste ao longo da tua vida que te permitem maternar ou paternar de determinada forma. Se tu fizeste um crescimento neste sentido, tu vais ter ferramentas para maternar aqui. Se tu fizeste um crescimento pessoal neste sentido, tu vais ter ferramentas para maternar aqui. Por isso é que tens crianças que andam o dia todo agarrado aos pais, num sling, a comerem com as mãos e não sei o que, e depois tens outras que andam impecavelmente vestidas, que dormem no seu quartinho, e está tudo certo. Não o há que tu tens de fazer numa casa e na outra. Não há, porque aquilo é perfeito para aquela família e aquilo é perfeito para aquela. Claro. O que tu tens de fazer enquanto baby planner dessas duas famílias, e acredita que já me calhou de tudo, eu já perdi a conta a quantidade de famílias e bebés que eu vi nascer, serem amamentados, crescer. O que te distingue é a tua capacidade de te encaixares no modelo de cada uma dessas famílias. Eu acho que sou um bocadinho de cada uma delas. Sim. Eu gosto muito de me lá tens de colocar no lugar deles, não é? E tens de não fazer comparação com outras. Isso. E tens de ter um conhecimento abrangente de claro. todo o tipo de produtos. E o que é seguro e o que não é, o que foi retirado do mercado, o que é que não foi, o que é que diz na bula, o que é que não diz, ergonomicamente, respeito em relação à fisionomia e ergonomia do bebê, tudo isto tu tens de saber na batata. Na batata. Para tu conseguires ajudar aquela família a 100% e aquela também a 100%. Exato. Sabes? Tu ainda te lembras da tua primeira família? A primeira família, a primeira mulher que te chegou, quem foi? Lembro-me, olha, foi... E como é que surgiu? Já estavas no digital? Olha, não estava no digital. Era só na loja? A primeira família que eu acompanhei com o meu modelo, mesmo, já tinha acompanhado muitas delas antes. Sim, mas não era ainda o teu modelo e não era testando, não é? Para as situações. Mas a primeira família que eu acompanhei com o meu modelo foi uma atriz e cantora e maravilhosa que se chama Inês Irédia, que é casada com a Gabriela Sobral e tiveram 2 bebés, 2 gêmeos, e ela era minha amiga de escola de sempre. Ainda não era conhecida, nem tinha a visibilidade que tem hoje. E ela disse-me, amiga, eu só confio em ti e vais ter de me ajudar com tudo. E eu, com tudo? Mas eu não sei de outras coisas. E ela, então por favor descobre. Porque eu preciso de ajuda. Só quero é que tu faças as coisinhas. Eu preciso de ajuda. Claro, e então aí eu desenvolvi, por causa da Inês e devo-lhe ela, o meu primeiro passo nesta trajetória, nesta trajetória, sim. Mas é engraçado que foram sempre pessoas conhecidas que me puseram as coisas à frente. Depois foi a Rita Pereira, já depois, um bocadinho de tempo depois, e a Jéssica Ataíde que me disseram: abre um negócio com este nome. Faz. Há mais mulheres a precisar. E eu, não, isto só faz sentido. A gente desvaloriza sempre, não é? Aquilo que nós temos em mãos, a gente desvaloriza. Abri coisa. E foram elas que ainda no outro dia estava a falar com a Rita e estava-lhe a dizer: olha, agradeço-te cada telefonema que me fizeste a dizer abre, abre, abre. E estamos a falar, estamos a falar de uma mulher que tem 1 milhão e tal de seguidores, que tem 300 mil coisas para fazer por dia, que tem
de duas mulheres, aliás, porque tanto a Rita como a Jéssica ajudaram-me imenso. E pronto, e ainda hoje, olha, agora vou daqui fazer um baby planning a uma atriz, à Vitória Guerra, que vai lá ter comigo para lhe fazer o planeamento, porque, por outros motivos, não os motivos das pessoas que não têm isto, mas as atrizes recebem muitas propostas de muitas marcas. E depois não sabem quando é que são viradas. É igual os tempos de hoje em dia. Querem seguir alguma área, vão para o digital, depois perdem-se. Já não sei, é tanta informação que o digital me traz, não é? Igual para a maternidade. Se tem tantas marcas, tantas opções, até tantas influenciadores que falam de maternidade. E há tantas vertentes. Então tem que ter uma pessoa que seja estudada e que seja completamente isenta de qualquer opinião e vai trazer consoante o que é que aquela família precisa. Isso acho muito personalizar, não é? Personalizar. E é necessário. É necessário. E agora uma pergunta, puxando para a minha sardinha, que é uma parte importante do planeamento, principalmente para o pós-parto, envolve atividades que promovam o bem-estar da mãe e do bebê. E recomendarias o Sling Dance como uma dessas atividades? Sem dúvida. Aliás, é a baby planner número 1 de Portugal a dizer, não sou eu. Sem dúvida, eu vou-te explicar muito rapidamente. Eu consigo-te explicar muito rapidamente porque eu, enquanto mãe, enquanto cantora, como deves calcular, a música e a maternidade são os dois pilares principais da minha vida. Quando tu juntas a música e o poder da música, que é um poder sério, cura, trata, cicatriza, melhora, abre, encaminha, ao poder da maternidade, seja o poder que a maternidade pode ter, e a minha mensagem que eu deixei do Dia da Mãe foi uma mensagem que me custou gravar, mas foi uma mensagem que eu queria gravar um dia. A maternidade nem sempre é feliz, a maternidade nem sempre é um ponto de encontro, a maternidade nem sempre é um ponto de acordo, nem sempre é um ponto de carinho, nem sempre, às vezes é um ponto de confusão, de não alinhamento, de exaustão, de não identificação, de exaustão. Ok? E portanto é muito importante falar-se nisto. E quando tu consegues aliar o poder da música ao poder da maternidade, seja uma maternidade feliz e encontrada, seja aquela maternidade mais pesada e menos encontrada, tu vais conseguir qualquer uma das duas, uma tratar e impulsionar. Exatamente. E a outra fazer contagiar a toda a gente. Contagiar, gostei dessa palavra. É verdade. E para mim o Sling Dance acaba por ser quase que imagina um caldeirão em que tu pões para lá isto tudo e de repente sai o Sling Dance. E de repente sai o Sling Dance, onde as mães estão completamente a vibrar, porque claramente o efeito da música, da dança como exercício físico traz todas aquelas hormonas que nós estávamos a falar, do bem-estar, da adrenalina, de relaxamento também pós-exercício físico, isto a níveis mentais. Bolas, a interação do grupo. Sim. A socialização, o grupo, a música. Sim. A conexão mãe-bebê. O vínculo que a mãe cria, até mesmo na gravidez. Concordas? Eu concordo absolutamente. Até na gravidez, porque muitas mulheres estranham a mudança do seu corpo. Sim. E muitas das vezes percebe-se, há mais casos do que nós imaginamos, da mãe rejeitar o bebê no pós-parto. E isso vem porque não houve uma boa conexão do seu próprio corpo quando havia a transformação e aquela... a criação do bebê ainda dentro da barriguinha. Exatamente. Não é? Exatamente. E eu acho que pode sim reduzir casos de depressão no período perinatal, que são casos que merecem atenção e que muitas vezes resultam nesta não identificação de nós enquanto mães e não já só enquanto mulheres, não é? A mulher-mãe, não é? O nascimento da mulher-mãe, quando se dá o nascimento do bebê, dá-se o nascimento da mãe também. Sim. E ninguém celebra o nascimento da mãe. Tudo é bebê. Tudo é bebê e que bom, mas a verdade é que eu li um artigo científico no outro dia que dizia que quando existe a fecundação de um óvulo, existe uma faixa de luz que se cria, porque por causa dos eletrões, ou dos protões, ou dos íons, eu agora não te consigo dizer, mas é algo químico que existe, e no exato momento em que o óvulo está a ser fecundado, existe uma explosão de luz, graças a esses íons. É uma atividade iónica que existe ali, não sei se estou a dizer bem as coisas. E este clique também deverá existir quando nós vemos, não é? Aquele imprint que nós falamos muito, que é o bebê olhar muito para a mãe olhar muito para o bebê, aquele imprint que fica e que tem poderes brutais na produção da ocitocina, e por isso é tão importante a Golden Hour, por isso é tão importante
a paz com que os profissionais de saúde devem deixar uma puérpera depois do bebê nascer. E é isto que eu penso que quando tu estás a trabalhar a tua barriga no Sling Dance, tu estás no fundo a promover com que esse primeiro contacto com o teu bebê seja ainda mais mágico. Começa a ser real, não é? Exatamente, porque tu queres vê-lo. Sim. A tua barriga não é ainda transparente, não consegues vê-lo. Vais às ecografias, nós temos não se entende muito bem, não é? As mães muitas vezes ficam confusas. Isso. Não conseguem ver, não têm um rosto para identificar, não têm nada. Não conseguem pegar, não conseguem tocar. Muitas vezes não estão inseridas em nenhum grupo que vá incentivar cada vez mais esse vínculo e essa ligação. É, porque nós somos feitos para andar em grupo. É preciso, como se diz, uma aldeia para se criar. É. E por alguma razão ao nível de tudo, ao nível de toque, ao nível de depois do bebê nascer, de umas se ajudarem às outras, isto devia ser quase devia ser obrigatório. Tipo, para ires em grupo, quase, sabes? Porque é mesmo mais fácil. No outro dia recebi lá uma data de gente em casa e a minha sogra dizia-me: ai querida, como é que tu estás sempre a convidar pessoas aqui todos os sábados, domingos, há churrasco aqui em casa, há coisas aqui em casa, há almoço, é isto. Eu, é tão mais leve, não é? É tão mais fácil porque os meus filhos estão a brincar com os filhos dos outros. Exatamente. Porque nós estamos a carpir as nossas mágoas uns para os outros, a mágoa fica mais leve, ganhas mais força. Até mesmo na reclamação a gente começa a brincar. Eu lembro que no pós-parto, principalmente do meu mais velho, porque depois dos gêmeos eu estava lá no Japão, do outro lado do mundo, e do meu mais velho, como tudo criou, eu criei o Sling Dance com este grupo de pós-parto, éramos super unidas, nós íamos para churrascos todos os fins de semana, dava aula de Sling Dance na época, ao sábado às 10 da manhã, e a gente ia para o churrasco na minha casa, na casa de uma, ou na casa da outra, ou na casa da outra, éramos 4. E era muito engraçado, porque adorávamos aquele convívio, onde os nossos maridos reuniam-se, as mulheres também, nós estávamos todos juntos, e os bebés muito pititicos ainda, 4 meses, 5 meses, conviviam, já se reconheciam bem, era tudo mais leve, muito mais leve. Depois com os gêmeos já não tive essa oportunidade, foi um bocadinho diferente pela mudança de vida. Mas eu compreendo isso que tu dizes, porque até podíamos ter dormido super mal na noite anterior, mas só o facto de sabermos que no dia seguinte íamos conviver, íamos estar todas ali, mesmo que até quiséssemos encostar no sofá um bocadinho, tínhamos essa cumplicidade, mas queríamos era ir para a conversa, queríamos era dizer, olha, não terminávamos, pronto, estou aqui a socializar. Faz-nos bem à cabeça. Fez muito bem. Uma amiga minha estava lá a dizer assim, olha, tu acreditas que a Carolina ainda dorme connosco? E eu, então, e olha, o Zé tantas vezes vai para a cama do Eduardo. Está tudo a dizer, sério? Eu, sim, a sério, eu sou uma mãe real e tenho filhos reais. E os filhos reais acordam à noite, às vezes estão mais coisa com um teste, às vezes estão mais coisa com uma constipação, às vezes estão lá... Claro. Isto é a vida a acontecer. Claro. E portanto, não romantizar também demasiado. Isto é a vida a também acontecer. Não falar tanto lá do negativo e ver sempre a solução. Mas a questão é essa, que não há negativo nisto, é só a vida a acontecer. Exato. Uma criança pedir por conexão e por pais não é negativo. E é aí mesmo onde nós temos de tentar mudar um bocadinho o chip das pessoas, que é, o meu filho ainda não dorme, tem 6 meses, não dorme ainda no quarto sozinho. Está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Nenhum animal dorme sozinho. Pois. Nenhum. Por acaso agora até me bateu no coração. O meu filho mais velho, há uns tempos atrás, ele falou assim, mamãe, eu posso dormir na cama dos manos? Eu falei, filho, mas tens o teu quartinho, tipo, ele gosta de ficar mais na dele, tranquilinho. E ele falou, mas porquê? Eu quis tentar entender o porquê. E ele, mamãe, pensa comigo. Theo e Enzo dormem juntos. Você e papai dormem juntos. Eu não durmo com ninguém. Sabe, aquilo bateu-me de tal forma que eu falei assim, caramba, que forte. Apesar de ele ser super bem resolvido, super na dele e ok, ele gosta imenso do espaço dele, e tanto é que ele quando pede para ir para o quarto dos manos, passado um bocado de chateia, já volta para o quarto dele. Mas olha o quanto ele está a observar. Claro. Que o ser humano está junto. Nós queremos estar juntos, nós procuramos o par. Nós procuramos o par, é isso. E depois vem outros 500. Isto estava outro podcast. Estava para outro podcast. Vamos focar aqui. Como vês a aceitação da modalidade do Sling Dance aqui em Portugal? Olha, eu vejo com uma enorme potencial de, tal como o baby planning, de crescimento, porque
isto, quando nós trazemos coisas e aprimoramos e somos pioneiras, é difícil isto. É difícil, leva tempo. É isso mesmo. É isso. Agora, música, barrigas, conexão. É para trazer o bem. Não Só tem vejo que falhar. um futuro Não tem que belíssimo. falhar. Não tem que falhar. Tu já encontraste muitas mães que procuravam atividades físicas e tu não sabias o que é que poderias recomendar? Tantas. Sim. Muitas. Eu não saber o que é de recomendar, não, mas já. Sim, há sempre outras modalidades. Não, mas não há muitas. Mas eu vou-te explicar porque é que não foi. Não. Caminhada? Não, é engraçado. Curioso. Sabes que eu, ao lado do sítio onde eu trabalho, tenho um projeto que se chama Aquamãe. Sei. Perfeitamente eles têm Aliás, a atividade dentro da água, sim. Aliás, eu acabando aqui isto, até te vou dizer outra coisa. Vou-te fazer um desafio. Ok. De fazeres sling dance, mas com os slings próprios para irem para a piscina lá. Claro. Com música. Claro. Porque isto tem de chegar lá. Tem. Nós já tivemos Porque uma reunião, assim, por acaso, mas ela tinha uma modalidade que era em baleia, se não me engano, e portanto não tem nada a ver com o sling dance. Não. Em baleia é para embalar os bebês. Sim. Sling dance é power para a mulher. É power para a mulher. É mãe, o bebê vai adormecer automaticamente. E agora eu vieram os slings próprios para irem para a piscina. São os de rede que são Há uns de incríveis. rede e há uns agora de borrachinha que nós fizemos um direto a semana passada sobre eles, que eles chegaram agora a Portugal. E eu pensei logo em ti. Por acaso nem te liguei. Agora estão a ver, duas mulheres ocupadas, é isto que acontece. É isto. Falam-se coisas aqui à vossa frente. É assim? Vamos deixar off. Exato. A gente conversa depois. Exato. Mas pronto, então acho que era muito bom. Mas recomendava sempre atividades dentro da água e de empoderamento e de grupo. Portanto, o swing dance era mesmo necessário. E vai chegar lá. Isabelinha, tu como baby planner, quais são os próximos passos Olha, para além de dar a formação para outras baby planners, já agora onde é que te podem encontrar e onde é que podem fazer a tua formação? É Então, presencial? É online? A partir de agora vai ser online, porque eu já não conseguia dar presencial, estava a ser muito pesado do ponto de vista claro. Exatamente. Logístico. Porque por acaso até era era uma das partes maravilhosas do meu dia, porque eu amo dar aulas, ensinar, amo. Mas podem-me encontrar online no site da babyplanner.pt e no Instagram da babyplanner.pt, em que lá tem o curso online. Curso esse que eu só gravei aqui também impulsionada, mas eu sou uma bulldozer. Nós almoçámos sobre isto e falámos sobre isto há 3 semanas. O curso já está gravado, já está feito, já está com legendas e já vai para o site daqui a mais ou menos 2 semanas. Portanto, que ótimo! Esta mulher é mesmo juntem-se a quem vos impulsiona. É mesmo, não é? É mesmo. Quem traz para cima. Quem traz para cima. E quem traz a solução, vai, é fácil, faz. E acontece, É mesmo. Mas agora o próximo passo, eu quero muito abrir um da Baby Planner em cada país. Portanto, vou abrir agora Paris, com uma Baby Planner que é incrível, que é a Mariana Duarte Silva, maravilhosa, que está em Paris e que vamos abrir lá. Quero muito abrir Açores e Madeira, quero abrir Dubai, quero abrir Londres, Vocês que estão Madrid, aí, portugueses, brasileiros, língua portuguesa, que ouçam este podcast, a Isabelinha está à procura de novas baby planners e expandir esta modalidade. Sim. E é uma modalidade, é uma atividade, uma carreira que está em ascensão, tá? Sim, cada vez mais as mães, as famílias procuram essa ajuda. Eu faço muitos a vida é planeamentos corrida lá fora e eu preciso de alguém daqueles países que também me ajude. Porque e tu já tens clientes lá fora, é verdade? E eu não consigo depois não só não dar conta da demanda e depois também ser o rigor e a profissional que eu exijo. Que é, se eu estou a dizer que faço um planeamento bem na Noruega ou no Dubai, eu tenho de o fazer bem. Não posso de repente dar um carrinho depois lá nas companhias eles não encontram. Sim, claro. Portanto, eu preciso de ajuda nesse sentido. Portanto, tirem o curso online e venham falar comigo. Só bem. Exato. Palestras também dás? Palestras, workshops sobre segurança rodoviária infantil, porque sou certificada nesta área. Muito importante, eu comecei por aí, aliás, devo dizer. E essenciais para a chegada do bebê, são as 2 palestras que eu dou mais. Segurança rodoviária infantil, dou mais ao nível de hospitais públicos e privados, Lusíadas, Luz, etc. Dou muito, há muitos anos, para profissionais de saúde e para futuros pais, famílias. E em clínicas de preparação para a chegada do bebê, centros de preparação para o parto, etc. Dou muito workshops e palestras, sim. Podem te encontrar então no teu @ de Baby Planners, saber todas as novidades e vamos para o quarto filho? Olha, eu adorava.
Amava. Vai! Amava, Eu não vou, não. mas não vou. Amava, mas já sinto que já foi. Já sinto que está tudo bem. Que está tudo bem e talvez daqui a 1 ou 2 anos eu esteja preparada para receber outro bebê, mas agora não estou porque optei por fazer outros bebés, noutro sentido. É isso, a mulher tem muito essa capacidade de querer criar mais e é muito nosso, não é? Este sentido, nós queremos é criar Agora outros tenho que projetos e começar a projetos e marca de projetos. roupa, tenho que pôr as outras baby planners todas a trabalharem à beça. Ainda cantas. Ainda canto, tenho portanto, músicas a sair agora, não tudo dá. o que quiserem saber é só acompanhar a Isabelinha no arroba É isso. da babyplanner. Da babyplanner.pt, é isso mesmo. Obrigada, Isabelinha. Amei! Amor!